Eu troco, eu como óleo de porco, está muito sano. Muito, muito sano. Senhor Deus, a gente é grato por tantas coisas. Ontem chegou nossa menina aqui, de Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor, por haberla traído com saúde. Obrigado porque o Senhor Cláudio está bem. E a mulher dele também está com o coração mais mole, né? Como o Senhor Cláudio disse, parabéns, muito bem. A gente tem que torcer o joelho, né? Deus em primeiro lugar, a alimentação também em primeiro lugar, que tem que comer para sustentar a alma e o espírito, e importante alimentação. E obrigado por este dia de trabalho, que foi bom também. Obrigado porque nós estamos aqui adorando o nosso Deus. Em nome do Senhor, amém. Vamos pegar os pequenininhos para não passar tanto, né? Eu tenho um aqui para nós. Número 1697. 1697. Ele é bem conhecido, né? Vê se você consegue puxar. Não sei. Eu sei lá. Resplandente da Vitória. Esse mesmo, é? E ele estava puxando. Vamos lá. Vamos lá. Resplandente da vitória, da morte crucial, elevante esta glória de Jesus celestial. Vive sim a cada dia, edificando a sua crente, E com muita alegria eu bendirei. Senhor De paz, ó grande Rei, assim verás com temor te bendirei. Eu sou feliz em meu Jesus, porque me quis com amor trazer a luz. É Jesus o meu amigo, meu irmão e protetor, que me ampara no perigo, dando paz e seu amor. Nesta vida eu prossigo jubiloso em Jesus, meditando no bendito que reluz. Senhor De paz, ó grande Rei, assim verás com temor te bendirei. Eu sou feliz em meu Jesus, porque me quis com amor trazer a luz. Amém. Desenterrou, hein? Olha Eu aí. adorava essa música. Isso aí, olha aí, nossa salvação. Vai chegar de tudo. Era isso. Canto 137, página 21. 21. 137. Cristo. Irmão, né? Vamos lá. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é meu tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Eu esqueci dos cantos. Vamos lá, o 159. É um canto de comunhão, né?
59. Como é que é? Se deu no Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Deus, Pai eterno, porque Jesus, Pai, fala através da tua palavra, fala nos corações, que a gente tem uma visão realmente como a gente deve estar em cada momento da nossa vida. Porque sabemos que esse tabernáculo, Pai, ele é passageiro e a gente tem que ter uma visão naquilo que a gente não vê. Que essa daí é eterna. Nos ajuda a entender isso para a gente viver, Pai, mais e mais crendo que tu vem. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar aqui. ¿Cómo le lleva eso? Llega con un cheiro, perfume. ela chega, ela chega. Todo mundo sabe que ela chegou. Na luta lá, né? Foi mesmo. Poxa. Porque aí já encerra tudo, né? Tá certo. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu pensava que não teria, né? Mas aí, como a sua filha também está aqui, ficou francamente assim, a mesma coisa assim, das pessoas que vão ler aqui e dar uma explicação, certo? Porque aqui é o momento que a gente vai falar, né? Família, né? O momento que a gente vai falar e o momento que a gente vai tentar entender. Então, no capítulo 4, versículo 16. Versículo 16, irmã Marta. Assim? Não, vou passar para ela, aí vai ser certo? Então, Raquel. então, tu lê aí de 16 até o 18, certo? Tá bom. Irmã Marta, a senhora entra no capítulo 5 até o versículo 3. Tá. Certo? Aí o senhor vai no 4, 5, 6. Os outros 3 ali. Tá bom. Tá. E aí a gente vai trabalhar sobre esses pontos aqui. Só até 18, né? Só até 18. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Pois sabemos que a nossa casa terrestre, desde o tabernáculo, se Deus quiser, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiado, revertido, não porque queremos ser despidos, mas revertido para que amor mortal seja absorvido por la vida. Ora foi o próprio Deus que nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Pronto? Bom, então, Carlos 4. Visto que andamos por fé, e não pelo que vimos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nós esforçamos, que presente, que ausente, para sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem e o mal que tiver feito por Deus. Paulo, ele estava dando mostrando aos irmãos que essa nossa vida aqui na Terra é passageira. E nós vamos passar aflições através do nosso corpo. Né? E a aflição lá não era só tipo de doença, era mesmo perseguição, era mesmo morte. Né? Você perdia tudo que você tinha, você era comparado com até um malfeitor, porque você está indo com o governo. E no versículo 7 aí, para a gente entender o que ele vai explicar, o que ela vai explicar aqui no versículo 16, ele diz aqui: vimos, porém, este tabernáculo, que é a nossa casa, em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja de nós. Então ele vai mostrar para os irmãos que nós somos frágeis. Só que tem uma grande glória, um grande poder dentro de nós. Mas somos os vasos de barro. Podemos se espedaçar, podemos não servir mais para nada. Não podemos mais servir para nada. Mas nesse mesmo texto ele vai dizer por que está no vaso de barro? Para a glória não ser do homem, mas ser de Deus. E Paulo, o que ele vai começar a relatar aqui no versículo 16 até o versículo 10? Que ele ansiava, né, tá, diante de Deus. Ele gemia: Senhor, eu quero ser despido desse corpo e ser revestido com o teu Pai. Então ele estava olhando para onde? Ele estava olhando para ele próprio? Não. Ele estava olhando para aquilo que não se via. Está olhando para aquilo que não se via. Por exemplo, esse nosso corpo
A gente pode comer o do melhor dessa terra. A gente vai estar, vamos estar com uma visão para nós. Mas a nossa visão tem que ser para nós, não só nessa matéria física, mas naquela que vai viver eternamente. Nós podemos se alimentar de tudo, mas o próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, a gente tem que passar a ver a nossa estadia aqui como fosse um conto ligeiro, como fosse uma nuvem passando. É rápido a nossa. 120 anos é rápido. Então, ele está colocando que não devemos estar trocando a eternidade pelo que a gente está vendo. Então, a gente tem que se policiar. Aí deu para dar uma entendida? Então, leia aí os teus três e dá uma explicação. Oi, só ler, né? É. Ler explicando. É. Não, cadê? Não, vai lendo aí. Vou ler. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Então, você pode dar uma explicada aí no que você deu para entender no versículo 16. Não vou explicar isso aqui, não. Tá muito fácil, né? Pois é. Tipo. Pode explicar. Não, eu vou explicar o meu. Eu não posso dar pesca na minha. Está falando do desânimo, né? Está falando aí do tipo, né? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né? Seja frágil, Se desgaste. exatamente, se desgaste, contudo, nosso homem interior, nosso homem de dentro, é o quê? Se renova. Então, a gente vendo, mas o homem exterior, a tendência dele é envelhecer. A tendência dele é um dia se contaminar com alguma coisa desse mundo. E, por exemplo, eu cometi tanto erro na minha vida, certo? Vamos supor que eu bebi demais. Eu não sei se eu tenho uma cirrose hepática. Corpo exterior. Corpo exterior. Então, por exemplo, hoje, como a gente vê o mundo, né? O mundo está preocupado, né, com muitas coisas exteriores, muitas coisas fora. Mas, o cristão, há uma renovação. Mas essa renovação, ela também não vem assim de graça. Ela veio de graça. Mas agora, no cristianismo, a gente tem que abraçar isso com fé. Buscar, né? Buscar isso. Abraçar com fé. Sabendo que ele existe, sabendo que ele é galardoador daquele que o busca. Né? Que é galardoador? Ele dá presente para aquele que busca. Né? Então, o nosso interior, ele se renova dia a dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
não atentando nas coisas, né? Não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê é temporais e as que não vê são eternas. Porque a nossa momentânea, o momento que ele estava passando, por exemplo, Paulo, ele sabia que em cada cidade ele podia ser preso, apanhar, Como ele foi, né? isso, Apedrejado. exatamente, quase a morte. Né? Então, a vida desse homem aqui era diferente da nossa. Agora eu pergunto, se tivesse uma perseguição grande, será que a gente era cristão? Será que tinha tanta igreja no meio do mundo fazendo um barulho enorme, dizendo que tem Deus? Se houvesse ameaça, né? Que ele quer dizer. Será que se nós fôssemos ameaçados, como esses cristãos na época, será que abriria tantas igrejas assim? O povo ia ficar mais escondido, né? Para adorar a Deus. Então, ele diz, essa leve momentânea tribulação, momentânea tribulação, Cristo estava sofrendo na carne, vai trazer para nós glória. Uma coisa, sabe, que não tem fim, uma coisa eterna. Então, aquele cristianismo era difícil. Eu estava assistindo um assunto aí, eu gosto muito de Paul Walsh, porque ele está mudando a meu pensamento dele. Ele está indo praticamente contra os próprios batistas. Dá uma olhada nas pregações dele, Paul Walsh. Tem em espanhol, eu entendo muito espanhol, tem em espanhol, e tem sendo dublado, né? E tem o próprio inglês. Ele está indo contra muitos ensinamentos da Igreja Batista. Porque as pessoas, né, ele disse, olha, as pessoas acreditam que é salvo porque o pastor tal disse que era salvo. Então, daí ele disse, eu só prego uma vez na Igreja Batista. O povo. Então, a gente vê que, aí ele estava falando que ele foi para um canto muito longe e o rapaz disse, não, eu quero ser missionário. Ele disse, você não vai ser missionário, você não pode ser missionário lá. Porque quando o cara diz lá que é cristão, ele está pronto para receber uma bala na cabeça e não levar em Deus. Isso por aí, né? E você? Então, o cristianismo está muito fragmentado, né? Por causa disso aí, porque as pessoas estão vivendo mais do que se vê, e não acreditando Não se vê. numa vida futura. E essa vida é realmente eterna. Em Marta, o versículo 1 do capítulo 5. Eu logo tudo? O meu, né? Eu levo logo tudo e vai explicando depois. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, e temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Só três, né? Quem mais? Não, também. Aqui ele está falando, aqui apesar que dá para continuar o 4, né? Pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, e não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, né? Eu achei interessante aqui, o primeiro capítulo 1, quando ele fala que se a nossa casa terrestre, nossa casa aqui, né? Nosso corpo aqui, ela é chamada de casa, né? Isso. Aí, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Olha a comparação. Uma casa e um edifício. Tem muita diferença, né, irmão? Aqui
aqui não tem nenhum edifício nesses lados aqui, né? Ali no Jockey a gente vê os edifícios, que é pequeno ainda, né? Se comparado a Beira-Mar, por exemplo, os edifícios grandes, altos. Então ele está dizendo que nessa terra, o nosso corpo aqui é uma casa. E lá na eternidade ele é um edifício. E se ele se desfizer aqui, como esses irmãos sofreram, né, morte, perseguição, eles tivessem a certeza que lá na eternidade há um edifício. Essa casa aqui vai se transformar, né, transformado por Deus num edifício. Exatamente. Vai ser Promessa, né? uma promessa de Deus, isso. É uma promessa clara para a gente entender que a gente tem que estar olhando, né? Falando até em estar visando, eu lembrei que um dos segredos, não é um dos segredos, Jesus ele sabia quem era e em nenhum momento ele foi inocente da sua missão nem nada. Mas um dos segredos para você vencer, para você ter essa vitória, né? Quando ele fala que é atentar para o que não se vê, um dos segredos é você descobrir quem você é, por que você está e para onde você vai. Se você tiver em mente essas três coisas, quem você se tornou, né, por meio de Cristo, por que você está aqui e para onde você vai. Nós não podemos perder essa linha de pensamento, Isso. porque aí a gente se perde, né? Não tem um final, né? Tem o final. A gente não tem um. Se a gente se Não. perder, a gente não chega no final. Não chega, né? Porque quando as pessoas não têm, justamente quando as pessoas não têm o conhecimento de Deus, elas não sabem quem são, elas não sabem por que elas estão e elas nem querem saber para onde é que vão. Não nem aí para nada, né? Mas a vontade do Senhor, assim, o conhecimento da vontade de Deus, ela nos proporciona isso. Então, de vez em quando, para ter justamente o segredo de você não olhar para esse mundo, mas olhar para o que está lá na frente, para o que não se vê, é você meditar sobre a sua pessoa, né? O que Deus fez por você, né? Então, você tem uma missão. Me salvou. Ele me salvou. E não foi por acaso, né? Como a lâmpada que foi acesa para iluminar, eu tenho o meu papel, né? Aí, o que eu tenho que pensar? Fui acesa, tenho que iluminar e nesse raciocínio, nesse pensamento, eu vou estar sempre olhando lá para o alto, né? Para minha casa celestial. Mas vamos no mais. O versículo. Qual a música? Você? O versículo 2, né? 2 e 3, né? É bem interessante. Leu? Assim? E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Certo. Destrincha aí também. Ele está dizendo aqui que esse tabernáculo, né, que é o nosso corpo aqui carnal, ele chega a gemer, né? Porque, assim, é difícil para nós absorver aquilo que Paulo está dizendo, porque nós podemos dizer que a gente não sofre nada, né? Para ser fiel, para servir ao Senhor. É zero sofrimento. Porque essas pessoas aqui, o próprio Paulo foi morto, foi assassinado, né? Então era essa a realidade daquelas pessoas. Por isso que ele diz que o corpo aqui, essa carne geme, né? Ela sofre, né? Aí ele vai fazer outra promessa aqui que ele fala, né? Há um desejo de ser revestido da habitação celestial, mas isso só vai acontecer se você for encontrado vestido e não nu. Não nu. Foi encontrado vestido, foi encontrado com a sua roupa, né? Jesus até fez uma parábola, né? Dizendo que as roupas nupciais, né? De uma festa, de um casamento, a gente tem que estar vestido, né? Com aquela roupa. E essa roupa aqui significa justamente o seu cristianismo. O cristianismo é um estilo de vida, né? Não é
uma roupa que você tira aqui, eu vou para ali, visto, chego, guardo. Não, é as suas atitudes diariamente. É estar vestido. O João, né, falando aí na vestidura branca, João ele chegou e disse que quem são esses, né? Que estão aí clamando que o Senhor venha. Aí o anjo diz, não, o ancião, né? Diz, não, esse aí é o que veio da grande tribulação. Vocês estão vestidos, vestiduras brancas. Então, por exemplo, olhando aqui, né, o que a irmã leu, né? Ele diz, olha, por isso, nesse tabernáculo, gememos. Por exemplo, ele gemia querendo desapegar, sair daqui. Ele queria sair do corpo dele. Será que nós temos esse desejo? Né? A gente às vezes tem medo de morrer. E aqui ele está dizendo, olha, eu quero partir, eu quero sair desse corpo. Mas aí ele vai falar no contexto, né? Você faça isso, mas esteja Preparado. esteja preparado, não esteja nu na presença de Deus. Então ele fala, né? Por isso gememos gememos, inspirando a ser revestido da habitação celestial. Por exemplo, a gente só vai ver Deus quando a gente fechar os olhos. Mas é preciso que, todavia, vamos encontrá-lo por ele vestidos. A vestimenta é por há 50 anos atrás, passando a Deus, era um negócio. É verdade, mudou tanto, né? É um negócio radical. Não estou falando dessa vestimenta. Mas eles tinham um zelo, né, enorme. E, só que o Paulo está falando que o nosso revestir, a gente deixe o Espírito Santo revestir o nosso espírito. Foi ali onde houve a ressurreição. Quando Jesus, o Espírito Santo entrou no nosso corpo e revestiu o nosso espírito. É por isso que hoje nós temos a capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus através do meu espírito, do Espírito Santo de Deus. Nós adoramos assim. Porque o espírito da gente é aquela essência do momento que a gente nasceu, onde o Deus ele soprou, né, o espírito nas nossas narinas e ele passou a ser alma vivente. E esse espírito ele tem que estar revestido com o Espírito Santo de Deus, não nu. No dia do juízo final a gente receber, né, o que a gente está fazendo através do nosso corpo. Versículo 5, né? Aí mesmo. Mas aí tu tem que falar o 4. Não explicou. Não, eu expliquei o 3. Acabou de ler o 4. Leu e explicou. Eu li, mas... Leu e explicou ainda. Você está falando que o corpo fica angustiado, gemendo, querendo sair, né? Pois bem, então vamos lá. Sim, lembra. Ora foi o próprio Deus que nos preparou para isto, dando nosso penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por lo que vemos. Versículo 8. Si tenemos tal confianza preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora você 3 Agora tu explica. Já.
preparou para isto, dando-nos penharol em nosso corpo, né? Espírito. Que é um penhor. Penhor, espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes, que o Senhor pôs, andamos por fé e não por o que vemos. Se tu vais estar confiança, preferimos deixar o corpo habitar com o Senhor. Pode explicar. Já pode explicar, já. Já, sim, já. Agora foi o próprio Deus que nos preparou, que diz que Deus nos preparou, né? Dando nosso penhor de espírito, digamos, um espírito para nós, né? Deu para nós Um isso. espírito, né? Você está todo. Não, isso aqui é para a gente se preparar. Já comecei, né? Muito bem. Aí continua do outro lado. Esse penhor só falta um. Isso. E por isso teremos que sempre confiar no Senhor, né? Estar sempre obedecendo a Ele, né? Tá certo. Né? Sempre confiança, sabemos que enquanto nosso corpo está ausente, fora de Deus, está errado, né? É que está dentro com Deus, né? Enquanto nós estivermos aqui no corpo, certo? Já? Eu não posso ter a plena certeza de Deus. Né? Há uma barreira. O Espírito está dentro de mim, que é o penhor. Penhor. Né? É o penhor. É o penhor que mais tarde ele vai dizer, essa propriedade é minha. Não é de Satanás, é minha. É como no Egito, o sangue na porta, né? Isso. Foi marcado ali, né? Essa família deu, não mexe aqui. Isso. E nós é o Espírito Santo de Espírito Deus. Santo, pronto, muito bem. Entendeu? Então, Por isso. Então, enquanto tu tá aí, por exemplo, tu tá com o Espírito Santo, mas enquanto tu tá na carne, tu tá ausente da pessoa de Deus. A pessoa espiritual, aquele que ele não vê, tá ausente. Sabe? Longe. E não podemos estar longe. Temos que sempre estar. Não, a gente tá longe por causa que a gente tá vivo. A gente tem um espírito guiando, matando nossos desejos, para a gente estar perto do Senhor. Entendi. Mas aí a gente não tem essa confiança tal ainda. Ainda não. Não tem. Mas ele vai ensinar que a gente esteja sempre pronto. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por lo que vemos. É o desafio do cristão, andar por fé. Andar com fé, né? Porque andamos por fé e não por lo que vemos. Aí você vai fechar o versículo 8. Sem tal confiança, e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí não é um desejo de suicídio, certo? Não. Paulo é como se fosse um suicídio. A vida dele, de cidade em cidade, é como se fosse um suicídio. Parece um masoquista, né? Mas é um desejo, né? De estar Exatamente. com Deus, né? É, né? Mas para estar com Deus, tem que deixar o quê? O corpo. O pecado. Tem gente que se liga de todo jeito aqui, porque não tem esperança. Eu assisti um irmão pregando, que a mulher dele disse, olha, não ore comigo. Estou com câncer, não ore comigo. Se Deus ele me quer assim, Deixa não ore comigo.
Não ore por ele, por ela. por ela. por ele. Porque ela tinha confiança. Onde ela estava e para onde ela ia. A visão. Me deixe ir em paz. Se Deus me deu câncer, deixa comigo, né? Amém. Vamos nós, né? Agora eu fiquei só com dois, né? Eu fui sábio, né? Empurrou para Por isso que também esforçamos que ausente que presente, para ser, né, agradável ao Senhor. Ausente, nós estamos ausentes de Deus, e estamos também na presença. que eu ando Para a gente ser o quê? Ausente ao presente, agradável ao Senhor. Aonde a gente está, a gente não pode fugir de maneira nenhuma da presença de Deus. Eu estava trabalhando para fazer uma mensagem no Salmo 119. Aí eu achei muito grande, mas Ainda é tua mãe aquilo lá. entra, mulher, entra. Amém. Essa é a irmã da senhorita. É minha irmã. Eu sei. Incrível. Aí eu olhando essa situação, por exemplo, aonde a gente está, por exemplo, um dia eu fui até radical lá na igreja lá do Senhor, lá onde eu estava, né? Eu fazendo essa mensagem aqui e trouxe um pouco lá do Salmo 139. Irmão, se você estiver no portilho, Deus vai estar lá. Que é isso, irmão? Deus é onipresente. Ele está lá presente, vendo lá os seus erros, para julgar de acordo com a justiça dele. Ah, tá certo. Ele não está apoiando, mas Deus, ele está em tal local. Se você ler o Salmo 139, o Davi, ele querendo se esconder, no mais profundo escuridão, lá era claro. Então, se ausente ou presente do Senhor, a gente sempre tem que ser agradável a Ele. Por quê, irmão? Porque, ó, versículo 10. Versículo 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito através do nosso corpo. Então, há uma coisa, irmão, aqui dentro do texto, que Paulo ele prepara os irmãos no versículo 10, fazendo um fechamento, dizendo, olha, cada um de nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos estar diante dele. Por exemplo, vai chegar um momento, está com a tua Bíblia aberta? Abre aí no capítulo 5, versículo 20, 28 e 29 de João. Não, sala aí. Não sai, sala aí. 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Exatamente. Então, tantos os bons como os maus, eles vão ouvir a voz do Senhor. E vão sair do meio para receber juízo eterno e, né, glória eterna. Então, essa é a nossa caminhada. Então, Paulo está dizendo, olha, ele está chamando os irmãos a um próprio sacrifício. Essa vida que nós vivemos aqui, a vida lá, no tempo deles, que tinha perseguição, que você perdia tudo para ser um cristão. Se você fosse um cristão e a sua mulher não fosse, você perdia sua mulher. Ia sair bacana. Isso é vida. Eles estavam querendo passar isso. Então, para ser cristão naquela época,
É aquela conversa que eu falei antes, né? Se houver uma perseguição, como é que está nessa situação como igreja do Senhor? Ruim, né? Por exemplo, a nossa Bíblia, lá vai ser extraviada, vai ser queimada, a gente vai botar mais som alto, vai fazer mais berrado no meio da rua, chamando a pessoa do povo. Então, o cristianismo, irmão, ele, naquele tempo se afunilava para isso. Perseguição, morte. Paulo estava chamando aqueles irmãos a estar se preparando, demonstrando para eles, irmãos, se esse tabernáculo se desfazer, nós temos da parte de Deus um edifício, não feito por mão humana, mas por Deus. Essa é a promessa que ele está dando. E nós? Às vezes a gente não vem para uma reunião como essa e perde os conselhos de Deus. Foi uma batalha para mim. Uma batalha para mim, não, eu tenho que vencer o meu eu. Hoje, por exemplo, as coisas que nos apegam é os nossos lazeres. Vocês têm um filme bom, é uma coisa boa, e a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E o inimigo ele vai, chega aqui, e a gente vai ficando preguiçoso. Manda um convite, né? Quando vai ficando preguiçoso, vai deixando de realmente estar fazendo. Só que ainda hoje, graças a Deus, a gente não tem perseguição. Mas essa liberdade, ela pode, assim, às vezes, nos deixar de acreditar que Jesus ele pode vir e pegar a gente vestido ou nu na presença dele. Né? Amém. Achei interessante aqui esse final, né? Porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo para que cada um, né? É uma coisa muito individual, né? Isso. Ao mesmo tempo que a igreja do Senhor é algo coletivo, mas o prestar de conta é individualmente. Cada um, né? Ou seja, não adianta olhar para o irmão tal, o fulano tal que faz, para que vive, que não vive, né? A gente tem que se preocupar com Primeiramente com a nós, gente. né? Cada um olhar para É si verdade. e ver o seu comportamento, sua vida e saber que você vai prestar conta a Deus de você. Aí, ó, a muleta do Satanás só aqui. Lá não vai ter muleta. Lá. É verdade. Aproveitar a ajuda, viu, mano? Aproveitar a ajuda, se fortifica. Ela não tem desculpa. Ela não tem isso. Ela não pode dizer, ah, eu estava ocupado. Exatamente. O Facebook tem tempo. O WhatsApp tem tempo. O WhatsApp é integral, era outro aí. Instagram, TikTok. Tudo tem Ixi, tempo. vai ter muito agora. Vocês botam desculpa em tudo, né? Vou cheguei tarde, vou fazer um jantar. Não é. Desculpa toda As hora. perseguições não são Eu fiz a iguais. pregação das desculpas. Ah, foi? A dama de desculpas, né? É porque eu estava doente, né? Não, não sei o quê. Aí eu me acostumando com aquilo, sabe? Aí eu estava trabalhando, eu disse, rapaz, tu tá cheio de desculpa. Eu vou fazer uma pregação para tu mesmo. Aí eu fiz. Só desculpa. É porque as nossas desculpas até é interessantíssimo, porque elas são reais, elas não são falsas. Não é uma coisa que você inventa, é verdadeira. Só que você tem que Desceu eu, né? Vai relaxando, ele vai relaxando. Ontem o Noah lá em casa, a irmã chegou tarde, ia fazer o jantar, a outra porque não tinha o dia que a irmã podia ir pro centro, tinha que ser esse dia. Quer dizer, prioridades que não dão. Tem a semana toda só a quinta, não tem. A Vai quinta ser dia. tudo. A quinta parece tudo. Prioridade de tudo, né? As pessoas não veem que isso é a carne, né? Exatamente. É O a pecado. Aí, ó, O pecado, né? chegou no final de estudar pelo
desculpa aí. Conte uma desculpa aí. Bora, pode falar. Desculpa, porque ele gostava. Ela chegou dando a desculpa, eu tava lavando roupa. Ah, tá. Ô, Nelly, tu viu aí, seu Cláudio? Desculpa. Mas chegou, né? Ah, cheguei. É, Na célula. cresceu, né? Ah, Cresceu. que ligou cheiroso e perfumada. Né? Muito bem. A oração ficou assim. Tá bom, vamos ficar certo. Ay, meu Señor. Dios maravilloso. Dios conoce nuestros corazones, que nunca vamos a enganar y no da para enganar. Querido Deus, amado Pai Celestial, te damos graças, Senhor Deus, porque este tabernáculo, Pai, que é a nossa carne, Senhor, embora se desfazendo, nós sabemos, ó Deus, que o tempo vai passando, o ânimo, Senhor, da carne vai enfraquecendo, Senhor Deus, mas te damos graças, Senhor, pela tua promessa e saber, ó Pai, que há um edifício preparado nos céus, Pai, e é uma promessa do Senhor que nós seremos transformados nesse edifício grande e maravilhoso. Nos ajude, Senhor, a vencer a nossa carne todos os dias, Pai. Nos ajude, como teu filho disse, tem que tomar a cruz, tem que se negar e tem que seguir. Senhor, não é fácil. Aqueles homens do passado, Pai, eles passaram por tribulações muito grandes fisicamente, mas, Senhor, as nossas tribulações, embora não sejam tão dolorosas no físico, mas elas são muitas, Pai, porque o inimigo não brinca em serviço e ele está sempre oferecendo algo, alguma distração, Pai, de uma certa forma, para nos tirar do teu caminho. E eu quero agradecer ao Senhor, Deus, porque há um Espírito em nós, como na tua palavra foi dito, o penhor, o teu Espírito Santo está em nós, Pai. Então nós temos uma força dentro de nós, Senhor Deus, que nós temos que tomar posse dela. É uma força tremenda. Imagina o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós podemos, Pai, e vamos vencer toda e qualquer circunstância em nossa vida, porque o que está em nós é mais forte do que aquilo que está no mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, por cada um de nós aqui presentes. Obrigado porque nós vencemos, Pai. Nós vencemos porque estamos aqui. Muito obrigado, eu te agradeço. No nome do seu filho amado Jesus. Amém. Amém. Pai, o Senhor para sempre. Tá só aqui. Fala em inglês, tu. Pai, o Senhor É, de Dinamarca.